Harland Sanders, ou Coronel Sanders, como mais tarde seria conhecido, nasceu em uma fazenda em Indiana em 9 de setembro de 1890. Ele veio de origens muito humildes e com apenas 5 anos de idade seu pai faleceu. Para que a família sobrevivesse, sua mãe foi forçada a assumir vários empregos ocasionais, como costurar e trabalhar em uma fábrica de conservas. Isso significou que, desde muito jovem, Sanders teve que cuidar de seus 2 irmãos mais novos, o que o levou a praticar culinária desde os 7 anos de idade. Ele costumava ficar acordado até tarde, desenvolvendo suas habilidades, e assim começou a se tornar um ótimo cozinheiro. Aos 10 anos, Sanders conseguiu um emprego em uma fazenda, mas acabou sendo demitido porque passava muito tempo com os animais em vez de realmente fazer o trabalho que deveria fazer. Sua mãe ficou furiosa por ele ter perdido o emprego. Ela então falou para ele: "Você simplesmente não presta. Eu estou aqui sozinha com 3 filhos para sustentar e você nem consegue trabalhar direito. Acho que eu nunca vou poder contar com você." Sanders sentiu-se envergonhado e jurou naquele momento que faria de sua vida um sucesso. No entanto, pouco depois disso, a vida de Sanders piorou muito quando sua mãe se casou novamente com um homem violento, que sempre maltratava seus novos enteados. Ele foi muito claro sobre o fato de que não os queria, e aos 12 anos, Sanders saiu de casa e foi seguir seu próprio caminho no mundo. Mas antes de continuarmos, eu preciso destacar um problema que o próprio Coronel Sanders teve no decorrer de sua história, e talvez você também esteja sofrendo com isso. Esse é um problema que também atinge boa parte da sociedade, e em especial os homens. Esse problema é a calvície. Segundo a National Library of Medicine, a calvície atinge cerca de 50% dos homens antes dos 50 anos. Aos 20 anos, a chance de queda de cabelo é de 20%, e ela vai aumentando 10% a cada década. Porém, existe um jeito de você resolver isso de forma discreta, sem precisar sair da sua casa, com atendimento totalmente online e personalizado para o seu tipo de problema. E hoje eu vim trazer para vocês essa solução. O nome dela é a Manual. O site deles é muito intuitivo e fácil de usar. Na Manual você só vai precisar de responder algumas perguntas rápidas, onde você seleciona as opções que mais se encaixam com o seu caso de calvície. E logo depois de você responder isso, as suas respostas vão ser analisadas pelos especialistas da Manual. Então eles vão preparar um tratamento exclusivo só para o seu caso. Seja seu problema mais avançado ou em estágio inicial, a Manual vai te ajudar, já que o tratamento deles também serve como prevenção. Veja um antes e depois desse homem após usar os produtos da Manual. A Manual já ajudou mais de 150 mil homens a tratarem da calvície, e se você seguir com resiliência o tratamento que eles vão te passar, no 4º mês o paciente já costuma ver resultados de uma melhora mais visível. Tudo isso é feito 100% online, ou seja, você tem a chance de tratar da sua calvície sem precisar sair de casa, sem precisar esperar em alguma sala de consulta e coisas desse tipo. Além de receber tudo em casa e com frete gratuito. Então, por mais comum que seja, esse problema acaba diminuindo a autoestima dos homens. Não espere mais para tratar do seu problema, ou também de um ente querido. Então já entre no site deles e aproveitem o meu cupom que está na tela, que já vai te dar 40% de desconto na sua primeira compra, além de receber um acompanhamento clínico grátis e limitado. O link do site da Manual vai estar na descrição desse vídeo, e é por tempo limitado. Essa é a sua chance de abandonar de vez a calvície, e um agradecimento à Manual por estar patrocinando o nosso projeto aqui no canal. Ele conseguiu um emprego em outra fazenda e se levantava antes do amanhecer para alimentar os animais. Depois ia para a escola durante o dia e fazia qualquer outro trabalho que pudesse à noite. Infelizmente isso era demais, e como Sanders odiava a escola, especialmente álgebra, ele abandonou a escola com apenas 13 anos, depois de apenas algumas semanas na 7ª série. Sanders então tentou uma grande variedade de empregos diferentes em seus primeiros anos. Isso incluiu tornar-se um motorista de bonde, vendedor de seguros, vendedor de pneus, operador de barco a vapor, secretário e pintor de carruagens. Ele ainda teve uma breve passagem pelo exército dos Estados Unidos como soldado e serviu em Cuba quando tinha apenas 15 anos. Embora não tenha sido assim que ele ficou conhecido como coronel, já que ele só esteve no exército por cerca de 6 meses antes de ser dispensado, provavelmente porque ele era menor de idade. Quando ele completou 18 anos, Sanders se casou e teve 3 filhos. Claro, ele precisava de dinheiro para sustentar sua família e decidiu tentar conseguir um emprego mais profissional trabalhando na área jurídica. Ele fez um curso de direito, mas sua carreira jurídica terminou quando ele se envolveu em uma briga no tribunal com um de seus próprios clientes, o que destruiu sua reputação. Após isso, Sanders conseguiu um emprego na ferrovia,
Mas depois de ser novamente demitido, sua esposa Josephine decidiu deixá-lo. Ela teria doado todos os móveis e utensílios domésticos e levado os filhos de volta para a casa dos pais. Sanders ficou perturbado com isso. Ele não apenas perdeu o emprego, mas agora aparentemente perdeu a própria família. Ele então foi até a casa deles e se escondeu na floresta com o plano de basicamente sequestrar seus filhos e levá-los para casa com ele quando eles saíssem para brincar. Mas, felizmente, de última hora, decidiu falar com o sogro, o que o fez entendê-lo. Então, Sanders entrou para acertar as coisas com sua esposa e finalmente voltou com ela. No entanto, Sanders simplesmente não conseguiu descansar. Em 1947, Sanders se divorciou da esposa depois que um de seus filhos morreu com apenas 20 anos. O casamento desmoronou logo depois porque ambos lutaram para aceitar a dor. Como você pode ver, a primeira metade da vida de Harland Sanders foi atormentada por fracassos e tristezas. Mas, felizmente, um acontecimento muito improvável estava prestes a mudar a vida dele para sempre. Aos 40 anos, Sanders conseguiu um emprego em Kentucky, na Shell, administrando um posto de gasolina e, para ganhar dinheiro extra, Sanders decidiu preparar refeições para seus clientes na sala dos fundos. Por ser um cozinheiro habilidoso, montou uma única mesa com capacidade para 6 pessoas e vendia presunto, bife, vagem e biscoitos quentes. O frango frito inicialmente não estava no cardápio, pois demorava muito para ser preparado, cerca de 30 a 35 minutos. Então ele não conseguia acompanhar as demandas. Ele sabia que fritar era uma maneira de fazê-lo mais rápido, mas isso geralmente deixava o frango muito seco, crocante e cozido de maneira irregular. Mas então Sanders fez um grande avanço. Nessa época, as panelas de pressão estavam se tornando mais vendidas, e embora fossem normalmente usadas para vegetais, Sanders decidiu experimentá-las no frango. Foram necessárias muitas experiências para encontrar as configurações corretas, o equilíbrio entre pressão, tempo, gordura e filtração. Mas, eventualmente, Sanders descobriu uma maneira de fazer o frango em apenas 8 ou 9 minutos, mantendo o sabor do frango. E isso ficou ainda melhor. Quando Sanders experimentou uma nova mistura de temperos que mais tarde ele chamaria de a mistura secreta de 11 ervas e temperos. Muito rapidamente o frango se tornou um best-seller e foi um grande sucesso entre os viajantes que passavam por ali. Para ajudar a aumentar ainda mais as vendas, Sanders anunciou comida em postos de gasolina, pintando anúncios em portas de celeiros na área local, o que provou ser um ótimo marketing. No entanto, um concorrente próximo chamado Matt Stewart ficou extremamente irritado com a promoção agressiva de Sanders e começou a pintar por cima das placas de Sanders. Sanders avisou que ele atiraria nele se não parasse, mas Stewart continuou pintando seus anúncios mesmo assim. Então Sanders, junto com 2 gerentes do posto de gasolina que ele administrava, foram cobrá-lo e combinaram uma visita para ele. No entanto, quando Stewart os viu chegando, ele imediatamente sacou sua própria arma e disparou. Errou por pouco Sanders e, em vez disso, atingiu um dos gerentes com quem Sanders havia ido. Ele morreu imediatamente. Sanders pegou sua arma e respondeu ao tiro, atingindo Stewart no ombro. Todos os homens foram presos pela polícia após o tiroteio e Stewart pegou 18 anos de prisão por assassinato. Embora Sanders não tenha cumprido nenhuma pena de prisão porque atirou em legítima defesa, foi uma decisão extremamente difícil para Sanders. Mas o resultado final foi que seu concorrente estava agora atrás das grades, deixando-o dominar a área local. As vendas de sua comida de posto do gasolina dispararam rapidamente, especialmente de frango frito. Ele mal conseguia atender à demanda. Na verdade, Sanders construiu tal reputação que, em 1935, o governador do Kentucky, Ruby Laffan, concedeu-lhe o título honorário de coronel em reconhecimento às suas contribuições para a culinária do estado. Portanto, o título de coronel foi uma homenagem. Não tinha nada a ver com sua patente militar, mas Sanders ainda o abraçou totalmente e a partir de então passou a ser chamado de Coronel Sanders, com muitos simplesmente se referindo a ele como coronel em vez de seu nome verdadeiro, Harland. Naquele mesmo ano, a demanda pela comida do Coronel Sanders fez com que ele precisasse sair do posto de gasolina e, em vez disso, abriu um restaurante com 142 lugares. Demorou até os 40 anos, porém ele finalmente parecia ter encontrado o sucesso. Mas logo, o azar de Sanders parecia ter voltado. Tal como em 1939, o seu restaurante incendiou-se e, quando foi reconstruído, começou a Segunda Guerra Mundial. O que significa que não havia turistas ou viajantes de passagem, que eram a sua principal fonte de clientes. E então ele finalmente teve que vender o lugar. Mas ele não desistiu.
Quando a guerra acabou, Sanders abriu um novo restaurante que fez sucesso até os anos 50, mas a próxima má notícia veio na forma de uma nova rodovia interestadual que estava sendo construída, que contornou completamente a localização de Sanders, cortando drasticamente suas vendas. Ele acabou sendo forçado a leiloar o negócio com prejuízo. E assim, aos 65 anos, ele agora não tinha nenhum negócio nem outro rendimento, exceto as suas poupanças. E tinha de contar com o seu cheque da Segurança Social de apenas $105 por mês. Algumas fake news na internet dizem que Sanders quase acabou com sua vida neste momento, mas na verdade não há nenhuma evidência disso. Na verdade, muito pelo contrário. Sanders era um homem muito determinado e não desistiria tão facilmente, disse ele em sua biografia. Se eu não tivesse 66 anos e recebesse um cheque de segurança de $105 todos os meses, não sei o que teria feito. Mas para mim, não foi uma questão de desistir. Era apenas um problema sobre o que fazer a seguir. E apesar de estar em idade de se aposentar, o Coronel Sanders estava apenas começando. E ele mal sabia que estava à beira de seu maior avanço até então. E se, em vez de administrar um restaurante, ele pudesse franquear, assim deixando outros restaurantes venderem seu frango, podendo cobrar por cada frango vendido? Sanders pensou nisso, e então colocou um monte de panelas de pressão em seu carro, junto com um grande saco de seu famoso tempero, e pegou a estrada em seu Ford 1946. Seu plano era viajar por todos os Estados Unidos, encontrando potenciais restaurantes franqueados. Mas certamente não foi uma tarefa fácil. Ele tinha que viver fora do carro e era cansativo viajar sem parar. Quando ele se deparava com um restaurante que achava adequado, ele convencia o proprietário a deixá-lo fazer um frango frito. E se gostassem, ele ficaria alguns dias cozinhando para seus clientes, esperando que eles gostassem tanto que o restaurante quisesse se tornar um franqueado de seu frango. Por um tempo, Sanders foi rejeitado. Ele teria sido recusado 1009 vezes antes de finalmente conseguir que alguém concordasse. Como deve ter sido tentador desistir depois de 1000 rejeições. Mas Sanders simplesmente continuou. Sua primeira franquia de sucesso ocorreu em 1952, quando Pete Harmon concordou em vender seu frango. Harmon já era dono de uma grande rede de restaurantes e disse que suas vendas triplicaram quando ele começou a vender a receita. Ele então colocou o nome do primeiro restaurante franqueado de Kentucky Fried Chicken. E foi Harmon que cunhou a famosa frase Finger Licking Good, o que mais tarde se tornou o slogan de toda a rede KFC. Em alguns anos tudo mudou e Sanders não precisou mais fazer aquelas longas viagens para encontrar novos parceiros. As pessoas começaram a procurá-lo à medida que a notícia sobre seu frango se espalhava rapidamente por todo o país. É claro que Sanders não compartilhou a receita exata com os franqueados, pois temia que os concorrentes acabassem copiando-a. Sanders finalmente conseguiu e finalmente estava financeiramente seguro. Mas esse certamente não é o fim da história. O KFC estava prosperando, mas um dia um grupo de empreendedores e investidores liderado por um jovem de 29 anos chamado John Brown veio até Sanders com uma oferta. Eles queriam comprar o negócio dele. John ficou chocado quando soube que o KFC nem tinha uma equipe de vendas e estava simplesmente contando com os proprietários de restaurantes, que vinham ao KFC através do boca a boca para abrir sua própria franquia do KFC. John disse aos seus sócios: "Se fôssemos donos desta empresa, imaginem quão rapidamente poderíamos expandi-la sendo mais agressivos nas vendas." Então eles fizeram uma oferta a Sanders para comprar o KFC. Inicialmente, Sanders recusou. Seu negócio era como uma criança para ele, e ele estava preocupado que eles pudessem arruiná-lo. Mas John não desistiu. Ele aumentou sua oferta de compra do KFC para $2 milhões, o equivalente a $20 milhões nos dias de hoje, e jurou que nunca alteraria a receita do coronel e que sempre manteria um alto grau de controle de qualidade. Ele também disse que queria que Sanders continuasse como consultor ou embaixador da empresa, pois acreditava que ter Sanders como o rosto da empresa era um de seus maiores ativos de marketing. Assim, em 1964, Sanders finalmente concordou em vender seu negócio. Ele tinha 73 anos e percebeu que isso lhe permitiria um pouco mais de tempo para aproveitar os estágios finais de sua vida. Assim que a venda foi concretizada, Sanders ficou oficialmente milionário, embora na verdade ele quase não tenha se afastado do KFC. Sanders gostava de fazer parte de campanhas publicitárias e acabou viajando pelo mundo para diversas promoções, além de aparecer em diversos anúncios de TV. Ele simplesmente se apareceu em todos os lugares, vestindo seu icônico terno branco todos os dias.
Enquanto isso, John e os outros empresários que assumiram a gestão do KFC fizeram algumas mudanças importantes que ajudaram o negócio a crescer e abriram muitos novos locais. Porém, em 1971, John Brown vendeu a empresa para um gigante conglomerado de alimentos e foi aí que tudo começou a mudar. Ao contrário de John, que concordou em não mexer nas receitas do coronel, os novos donos do KFC não ligaram para isso. Por exemplo, eles mudaram o molho para uma versão muito mais barata e fácil de fazer. O executivo da empresa na época disse o seguinte: Sejamos realistas, o molho do coronel era fantástico, mas era preciso ser bolsista da Rhodes para prepará-lo. O KFC estava se expandindo rapidamente e queria começar a simplificar as coisas. Então, basicamente, eles fizeram algumas mudanças. O fato é que Sanders ainda visitou muitas lojas do KFC e quando experimentou a nova receita, disse: Meu Deus, esse molho é horrível. Eles não deveriam ter permissão para vendê-lo. Isso tem puro gosto de papel de parede. Sanders também não elogiou mais o frango, dizendo que não passava de uma maldita massa frita. Suas críticas foram tão duras e tão públicas que um franqueado do KFC o processou por difamação em 1978, mas o caso foi arquivado. No entanto, Sanders estava tão insatisfeito com a direção que o KFC estava tomando sob os novos proprietários que abriu seu próprio restaurante concorrente sob o nome de Claudia Sanders, o Colonel's Lady Dinner House. Isso levou o KFC a processar Sanders. Em outras palavras, o novo proprietário estava processando o fundador da empresa, e foi um processo amargo sobre os direitos autorais de seu nome, e se ele deveria ter permissão para abrir um negócio concorrente usando a marca do coronel como retaliação. Sanders então tentou processar os novos proprietários em uma batalha jurídica dividida, alegando que eles abusaram de sua imagem e exigiu $122 milhões em indenização. Eventualmente, eles fizeram um acordo e Sanders recebeu $1 milhão, mas isso para renomear seu restaurante concorrente simplesmente para Claudia Sanders Dinner House. E por falar nisso, esse restaurante ainda existe hoje, e é o único lugar onde se consegue o frango frito original do Coronel Sanders. Mesmo assim, Sanders foi um guerreiro até o fim. E em 1980, ele morreu de leucemia aguda aos 90 anos. Sanders continuou trabalhando até um mês antes de sua morte. Como ele disse, não tinha interesse em se aposentar e ficar sentado sem fazer nada. Hoje, existem mais de 25 mil lojas do KFC em todo o mundo. E tudo começou com um cara cozinhando, fazendo frango frito em um posto de gasolina. Apesar dos constantes fracassos, rejeições e tragédias, Sanders continuou. Iniciou seu novo modelo de negócios aos 65 anos. E tornou-se milionário aos 74 anos. Nas famosas palavras do próprio Coronel Sanders: É preciso lembrar que cada fracasso pode ser um trampolim para algo melhor.